Então, o primeiro livro que eu me lembro de ter lido se chama A Perobeira. É um livro infanto-juvenil, enfim, que tem uma árvore na capa. E foi um livro que eu ganhei do meu irmão. E eu me lembro que eu deixei aquele livro guardado por um tempo, comecei a ler, desisti, comecei de novo. E até que, passado um tempo, eu li. E li, na verdade, porque tinha compromisso de ler, porque era um presente do meu irmão. E foi um pouco espantoso, assim, porque nas primeiras vezes eu não conseguia mesmo chegar no fim do livro, achava chato, né? E quando, dessa vez que eu consegui ler, foi muito rápido. Eu lembro que eu li, uns 2 dias eu li o livro inteiro. Não me lembro da autora, e até um tempo desses dei uma olhada na internet e ela só tinha esse livro registrado lá. Depois disso, eu me lembro de ter começado a ler com uma certa frequência, frequentando a biblioteca da escola. Na minha casa não tinha muitos livros, né? E a minha referência de leitor, pessoa que eu via lendo, sempre era meu irmão. Mas eu estava num colégio estadual aqui em Curitiba, Barão do Rio Branco, nessa época, ensino fundamental, primeira fase, e tinha uma biblioteca. E eu frequentava a biblioteca e não tinha muito critério. Pegava livro, lia aquilo que gostava, começava alguns, não terminava. Me lembro de ter lido Pedro Bandeira, né, A Droga da Obediência, e mais alguns livros que tinham a ver com a mesma série. De ter lido, nessa mesma época, a coleção Vagalume, vários livros da coleção Vagalume. E assim foi indo, né, essa coisa da leitura. Quando eu fui para a 5ª série, né, hoje 6º ano, eu fui para o Colégio Estadual do Paraná. E lá tinha uma biblioteca bem maior. E aí eu me lembro de frequentar bastante tempo essa biblioteca, e assim também, sem muito critério. Aí já pegava livro que era literatura mais indicada para adulto, e lia misturado com outras coisas, com literatura infanto-juvenil. E li muito best-seller, né, nessa época, né, tipo Sidney Sheldon, gostava, né, livros que comprava em banca, Faroeste, Agatha Christie, lia de tudo. Aí eu tinha uma professora de português na 6ª série que nos obrigava a ler. Mas ela obrigava de um jeito bom, Bernadette era o nome dela, não me lembro o sobrenome. Ela obrigava de um jeito bom, porque, se é que existe isso, né? Porque ela tinha uma coisa de partilhar com a gente a leitura. Então, por um lado, tinha uma exigência muito grande de número de livros para ler. Eu lembro que era um livro por mês, o que para nós, né, para a 6ª série, a gente achava difícil, né, mais ou menos isso, um livro por mês, e você tinha... Mas a tarefa não era fazer ficha, não era fazer síntese, não era fazer resumo, era contar para ela sobre o livro. E ela lia muito. Então, de começo, a primeira coisa que a gente pensou a gente vai contar para ela não leu, então não tem problema, né? A gente também não precisa ler. E aí a gente se espantou muito porque tudo que a gente ia contar para ela tinha lido. E ela fazia perguntas para a gente sobre o livro, que eram perguntas de detalhes do livro. Isso começou a mostrar para a gente que, né? Não, a gente vai ter que ler mesmo. E aí eu entrei nesse ritmo, né, que a professora imprimia. Me lembro de uma vez ter ido contar para ela um livro, chamava O Forte, meu livro. E ela não tinha lido, ela me disse, não, esse livro eu não li, me empresta, e daí na próxima semana você me conta. Então foi uma experiência de poder partilhar a leitura mesmo, porque não tinha uma tarefa para fazer mais elaborada. Você tinha que ter lido, lembrar detalhes do livro, né, assim, ter lido com certo cuidado, não podia ser, né, uma leitura tão rápida, e se dispor a trocar com ela isso. Então, acho que foi uma estratégia muito, muito interessante, assim, nunca mais vi isso, nem apliquei isso com os meus alunos, nunca também. Mas, enfim, foi um momento da minha vida, né, 6ª série, então, a gente tem 11, 12 anos, em que eu imprimi ritmo de leitura. E aí isso era por obrigação, porque tinha que cumprir aquela meta ali de um livro por mês. Depois disso, aí as coisas vão ficando mais fáceis, né? Porque depois que você lê um volume maior, né? Tinha lido esse volume maior e tinha escolhido muita coisa. Ela também me cortou o vínculo com os best-sellers, por exemplo. Quando eu
quando eu dizia, então eu posso ler esse do Sidney Sheldon, não, este não. Então não era muito claro para mim qual era o critério do este não, mas tinha livro que não podia. E aí então eu fui me desvencilhando um pouco disso e descobrindo outras coisas, né? E ainda na Biblioteca do Estadual, porque eu estudei lá até o final do ensino fundamental. Mas daí a leitura já começava a fazer parte da minha vida mesmo, porque aí eu já não lia mais nem para cumprir tarefa da escola, nem por causa da professora Bernadette, né? Carregava livro sempre, viajava, eu fui atleta por um tempo, então viajava bastante para jogar, então é um pouco estranho isso, mas viajava para jogar e levava livro junto, então nos intervalos, né, dos treinos, na concentração, às vezes o pessoal estava fazendo outras coisas e eu estava lendo, porque daí isso já tinha uma relação muito forte de prazer mesmo, de gostar daquilo, de sentir falta. Quando eu comecei a fazer magistério, em 90, aí eu redescobri um universo que era da literatura infanto-juvenil, né? Porque aí você, como está direcionado ao trabalho com a criança, então a gente lia Ziraldo, Ana Maria Machado, Marina Colasanti, Bartolomeu Campos Queiroz, Lígia Bojunga. Então foi um universo que eu fui redescobrindo. Muita coisa dessa faixa etária eu só fui ler no magistério, não tinha lido quando era criança, né? E aí descobri coisas belíssimas, né? Como Pedro, do Bartolomeu Campos Queiroz, né? E ficava pensando, meu Deus, né? É livro para criança isso. Os livros da Lígia Bojunga, de forma geral, eu acho muito profundos, né? Bom, eu fiquei um tempo daí sem estudar, né? E quando fui fazer faculdade, eu fui fazer letras. E essa foi uma opção mesmo, eu tinha convicção de querer fazer letras, tinha um único medo com o curso de letras. Sabia, meu irmão já tinha feito o curso de letras até uma certa altura, que tinha um pouco dessa coisa do dissecar o livro no curso de letras. E eu tinha medo disso, né? De que essa coisa de ficar estudando as partes do livro atrapalhassem essa minha relação com a leitura, ou de que eu não gostasse mesmo de fazer isso, porque até então eu era uma leitora, lia o que eu gostava porque eu gostava do jeito que eu gostava. E ali eu sabia que seria um tanto quanto diferente. Mas foi ótimo. Assim, eu gostei muito sempre do curso, das disciplinas de literatura em especial, né, de quase todas. E foi uma outra experiência de partilha, né, de leitura. Eu me lembro, por exemplo, de uma disciplina que a gente leu O Grande Sertão Veredas, acompanhados da professora. E essa foi uma experiência muito legal, assim. Talvez eu não tivesse hoje a relação que eu tenho com Guimarães Rosa, não tivesse feito essa disciplina, né? Que era uma disciplina optativa, inclusive. E assim foi com Machado de Assis, assim foi com Camões, né? Que eu tinha ouvido falar, mas ler Camões, então tinha uma disciplina para ler os Lusíadas, né? Então eu li os Lusíadas de ponta a ponta também acompanhado. Então essa leitura mediada pelo professor, né? Então é interessante isso, um grupo de adultos fazendo uma leitura completamente mediada pelo professor. E então ali acho que eu me consolidei como leitora no curso de letras, né? Porque você tem um panorama de muitas coisas, de literaturas de diversas partes do mundo, no meu caso mais especialmente com a literatura portuguesa, com a literatura brasileira, né? Então, li na universidade coisas que eu não tinha lido antes enfim, aí você vai formando um repertório acho que já é um repertório de adulto, né? E foi uma experiência muito legal, assim, do trabalho com todas as disciplinas de literatura, né? Com quase todas. Então, além de professora, eu tenho 3 filhos, né? Então, tem essa relação de como é que a família também pode formar o leitor. Eu acho que a primeira coisa pelo exemplo mesmo, né? Por essa coisa de mostrar que a leitura é algo bom, é algo que vale a pena gastar tempo lendo, né? Que vale a pena gastar dinheiro comprando livro, de ler com eles, né? De ler para eles. E assim, eu não diria que eu tenho... Acho que os meus filhos são leitores, acho que eu poderia dizer isso, e são leitores diferentes, né? Porque a leitura também tem disso. Tem campos de interesse diferente, né? A Ana, que é a menor, que tem 11 anos, ainda está num processo de formação para a leitura,
né? Não tem as suas escolhas, os dois mais velhos têm as suas escolhas, mas acho que sempre tiveram essa coisa da importância da leitura. Ler é algo que vai te trazer conhecimento, é algo que vai que serve para a tua formação, não só na escola, né? Porque nessa leitura, na verdade, a gente acaba interferindo um pouco. Mas essa coisa de ter à disposição, a gente fez uma viagem agora em julho juntos e passamos um dia inteiro num prédio onde só tinha sebos, né? E eu vi que para eles aquilo também foi prazeroso, né? Andar pelos sebos, procurar livro, descobrir novas coisas, né? E sobre diferentes assuntos. Então acho que não dá para a gente dizer para eles façam, né? E se a gente também não tem essa relação, né? Então faça, e a gente também fazendo, acho que fica mais fácil essa formação. O que eu diria para alguém que não acredita no potencial da leitura? Eu acho que a principal coisa que alguém que não lê perde é a possibilidade de ampliar a própria vida. Porque a relação que eu tenho com a leitura é essa, assim, com a leitura de forma geral, né? Mas não é só ampliar conhecimento. Acredito mesmo que essa coisa de que você, ao ler, você está em outros espaços, convivendo com outros personagens, com outros pontos de vista, né? E tenho a impressão de que isso amplia essa vida tão finita que a gente tem, né? Então, acho que quem não lê perde essa chance, né? De aumentar mesmo essa vida que é boa, mas que é finita, né? E você pode, o repertório de leitura pode te ajudar a ampliar essa vida. Acho que é isso. Eu escolhi para ler um poema do Fernando Pessoa, que se chama Tabacaria, que está no livro Quando Fui Outro. Eu escolhi Fernando Pessoa, assim, eu tenho uma relação bastante forte com a literatura portuguesa, né, com Saramago, desde Camões, lá falei de Camões há pouco, e descobri poesia um pouco mais recentemente, assim. Me tornei leitora de poesia um pouco mais tardiamente, diria. E tenho lido bastante poesia, né? E aí, entre outros, tenho lido bastante Fernando Pessoa. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubesse quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada, constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio e uma partida a apitar.